o meu intuito aqui é trazer para mim a única e a maior função da saída de célula. Não é só a única, né? Lógico, tem mais de uma função. Mas uma das principais funções da saída de célula, que é ela lhe dá apoio para você derrubar o boi, você não atrapalha o cavalo, porque eu vou mostrar para vocês uma imagem onde a saída de célula ela pode atrapalhar, nenhuma dessas atrapalhou. Então, o seu apoio ele não pode, na verdade, atrapalhar aquela a impulsão, a aceleração do cavalo durante a corrida. E aí, na vaquejada, eu vou mostrar exemplos ruins agora, meu, que eu errei nessa questão da preparação. E é bem visível nesses vídeos. Vocês vão ver que não houve preparação para a saída de célula. Então, o Papo do Vaqueiro Live, ele é direcionado para trazer estratégias, ou seja, você analisar a vaquejada de uma forma diferente, que te ajude a ter uma melhoria contínua nesse esporte, um desempenho melhor nesse esporte, fazendo com que você consiga ter 2 vezes mais valeu boi. Esse é o principal, sem dúvida nenhuma, objetivo da gente na vaquejada. Então, você quer ter mais e mais valeu os bois. E quanto mais você consegue aumentar esse número de valeu bois, você vai conseguir bater mais senha, eventualmente você vai conseguir dar mais rodada na disputa. E aí, o resultado disso tudo, sem dúvida nenhuma, vai ser prêmio. Então, a gente trabalha tudo isso para que as pessoas dobrem essa performance, para que elas comecem a dobrar o número de valeu bois, tem esses estágios para que depois ela possa cada vez mais se classificar e, como consequência, que ela consiga ter mais e mais prêmios. Então, eu estou esperando vocês, Antônio Neto, vocês passarem lá para o YouTube, para vocês acompanharem muito melhor. Eu chamei isso, o tema de hoje, o quebra-cabeça da saída de cela, porque uma das coisas que, na verdade, a principal coisa que eu vou falar hoje, eu acho que ninguém falou na vaquejada sobre a saída de cela. Na verdade, mas assim, eu vou até contar um pouco para vocês como é que eu cheguei nisso, ou como é que eu consegui enxergar isso, que na verdade não veio da vaquejada em si, veio de outro esporte, enquanto tinha uma pessoa muito gentil lá no onde eu trabalho, e eu gosto de brincar de tênis de mesa. Enfim, eu vou contar já já. Deixa você chegar lá e a gente começar. Eu vou dar uma introdução, um contexto para vocês. Como é que eu terminei chegando nesse entendimento? Eu percebi que muitas e muitas das pessoas que estão procurando ter a saída de célula, elas falham nesse sentido. Então, beleza. Então, deixa eu dar a introdução aqui. A gente vai falar sobre esse quebra-cabeça da saída de célula. Então, é isso que a gente vai falar hoje. E antes de começar, eu queria dar esse contexto maior, um pouquinho sobre mim, né? Raíssa Levi. Quem chegou aqui, para quem não me conhece, para quem não me acompanha, meu foco principal nessa página e nos conteúdos é levarem vaqueiros aspirantes a conseguirem melhorar o desempenho e que eles consigam dobrar o número de valeu boi, o boi que eles derrubam e valem. E, consequentemente, com tudo isso, levar eles a ganharem mais prêmio. Mas o foco é realmente trazer conteúdos que lhe ajudem a melhorar o desempenho na vaquejada. Esse é todo o foco do Ice Levi. Então, beleza. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da saída de célula. E por que eu botei aqui? O que é isso? Eu botei 3 imagens aí para que vocês tenham ideia do que a gente vai falar hoje. Tem 3 saídas de células aí, e eu coloquei isso com um único intuito. É que a saída de célula, na verdade, ela deve ser pensada não só como algo bonito. Acho que as 3 fotos foram bonitas, são bons exemplos de saída de célula, mas o meu intuito aqui é trazer para mim a única e a maior função da saída de célula. Não é só a única, né? Lógico, tem mais de uma função. Mas uma das principais funções da saída de célula, que é ela lhe dá apoio para você derrubar o boi,
Ou seja, você vai puxar um boi, você não cai do lado do boi, então você consegue manter-se apoiado durante a puxada. Você não atrapalha o cavalo, porque eu vou mostrar para vocês uma imagem onde a saída de sela ela pode atrapalhar. Nenhuma dessas atrapalhou. Então, o seu apoio ele não pode, na verdade, atrapalhar aquela a impulsão, a aceleração do cavalo durante a corrida. Então, eu vou botar aqui porque o que é, né? E a gente vai discutir mais um pouquinho por que a gente está falando sobre saída de sela. Então, o principal objetivo aqui é apoio durante a puxada. Durante a puxada. E eu sei que tem muita gente que vai falar assim, pô, mas tinha tais vaqueiros e tais vaqueiros antigamente que não saíam de sela. E talvez o que você vê como sair de sela, talvez seja sair de sela como essas, onde o vaqueiro tem um apoio cada vez um pouquinho mais baixo, lá do outro lado do cavalo. São saídas de celas que, para mim, tão bonitas, a questão do posicionamento, a foto, mas você vai ver que tinha vaqueiros antigamente que não dava saída de sela. E às vezes eles derrubavam bois bem grandes, mas assim, de um bom peso e bom porte. Mas o fato é que, cara, ele não tinha talvez esse posicionamento bonito, porque muitos vaqueiros tiveram essa transição de da faixa de 10 metros para faixa de arrasto e tal, mas eles tinham um apoio bom, que é isso aqui que a gente está focando hoje, né? A saída de sela ela tem que ser um apoio bom, ou seja, você tem que se posicionar, você não pode cair antes do boi. Se você cair antes do boi, a chance do boi cair e valer é muito menor. Então, é o apoio durante a puxada e também você pode, de acordo com o seu apoio, você pode ajudar a derrubada do boi. A derrubada do boi. E derrubada do boi. E acredite em mim, pode ter situações que, devido à falta de apoio, a gente atrapalha o cavalo. Deixa eu até colocar, eu não coloquei essa foto aqui, mas eu vou abrir aqui para vocês uma foto onde eu mesmo, inclusive tudo que for errado, hoje eu vou eu vou fazer questão de passar exemplos meus, porque mesmo que seja para algo educativo, eu sei que né, as pessoas não gostam de expor, mas como eu quero ajudar vocês, o único intuito aqui é educativo, eu vou mostrar é, os, os, os erros meus mesmo, acho que não tem problema nenhum. Eu não, eu acho que, enfim, esses erros é para aprendizado mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo onde uma foto, mas estou procurando a foto, mas ainda vai passar esse vídeo, mas é uma foto que ele exemplifica bem a situação, a posição do cavalo, mostra que a saída de sela realmente a falta da saída de sela, a falta de apoio, o posicionamento, ele de fato atrapalhou a derrubada do boi. Bom, para continuar, eu vou achar ela outra hora aqui mais fácil, mas enfim, acho que a gente já deu esse contexto do que a gente está falando, que a gente quer hoje, e a saída de célula que eu quero que vocês pensem, toda vez que eu falar saída de célula, eu quero que vocês também interpretem, não saída de célula só por, enfim, sair na foto bonita, etc, saída de célula para ter apoio para derrubar o boi. Antes da gente quebrar, vamos dizer assim, a saída de célula, ou falar desse quebra-cabeça eu acho que ninguém nunca falou, na verdade, dessa pecinha da saída de célula, que falta para quem precisa aprender, eu acho que é muito importante. Eu queria ir com vocês e bora assim, desconstruir um pouco de todos os componentes que são necessários para a saída de célula. Então, para mim, o que é que compõe uma saída de célula? Tem a parte física ou mecânica, que é a da nossa movimentação.
Então, o cara vai dar saída de cela aqui, ele tem que fazer essa movimentação, ele tem que movimentar o corpo dele. Tem uma parte que é mental. Então, aqui, deixa eu colocar aqui movimentação. Tem uma parte que é mental. O que é a parte mental, você vai dizer? Cara, tem muita gente que não sai de cela por medo, e medo de diversas coisas. É difícil a gente, por exemplo, eu não posso apontar porque uma pessoa tem medo, pode ter diversas raízes por isso. E aí, Leandro Cassiano, mais um faixa preta aqui, bom ver você. É, a pessoa pode não fazer por medo, mas a pessoa pode fazer também, não fazer, na verdade, a saída de cela, por alguma crença limitante. E isso aqui eu descobri recentemente, onde dentro do trabalho de preparação mental, uma das coisas que é fundamental é a visualização. E aí eu descobri acompanhando vários alunos que quando... E aí, Daniel, boa noite. Quando eu iria falar com eles e saber como é que estava essa prática da visualização, algumas pessoas falavam, cara, mesmo na visualização eu não consigo me ver fazendo certos movimentos, por exemplo, a saída de cela. E daí quando eu questionava as pessoas em vários níveis, cara, por que você não, na verdade, não consegue se ver? Ah, não, porque eu não sei fazer e tal. Mas a pessoa quando ia fazer, por exemplo, em outro ambiente, que não era ambiente que ele convia normalmente, ou treinos, por exemplo, com cavalo parado, ou até treinos com saco, essa pessoa fazia a movimentação. Só que tinha várias outras coisas que eram mais no âmbito social e emocional, que por diversas razões, quando a gente perguntou, aconteceu alguma coisa relacionada a sair de cela, alguém falou que você não queria sair, ou teve alguma zoação sobre seu posicionamento e tal, eu descobri que, na verdade, teve outras situações que aconteceram, vamos dizer assim, durante a prática da vaquejada, que afetou que ela não acreditava mesmo que ela poderia fazer essa movimentação. Tipo, é uma crença limitante mesmo. Então, a pessoa estava desenvolvendo a parte física e mecânica, que a gente falou, da movimentação, estava desenvolvendo essa habilidade motora, porém, tinha a parte mental que nem era o medo, que é a primeira coisa, eu sempre pensava que era o medo, assim, quando a pessoa não conseguia executar na carreira de boi, uma das coisas que eu pensava era sempre o medo. Mas eu descobri, acompanhando esses vaqueiros, que às vezes também a pessoa mesmo não acredita que ela vai conseguir, ela não consegue nem na mente dela, onde ela tem todo o poder de visualizar o que ela quer, ela não consegue se ver fazendo isso. E tem uma parte cognitiva da saída de cela que a gente vai falar hoje. O que é essa parte cognitiva? Tá bem claro na minha mente quais são os passos necessários para eu realizar isso, para eu realizar o movimento, a saída de cela, e, vamos dizer assim, ordenar ou comandar minhas ações. Tá, que danado é isso, Aécio? Que negócio, parte cognitiva e tal, esse espaço necessário para realizar a minha ação. É o seguinte, eu descobri isso, na verdade, em outro esporte. Foi jogando ping-pong, e aí tinha, não sei se vocês sabem, geralmente os asiáticos são muito bons em ping-pong, e aí acabou que eu, onde eu trabalho, tava jogando com um chinês, e o cara era muito bom e tal. E ele, na verdade, ele nunca jogou comigo, ele sempre, enfim, talvez eu era tão ruim que ele não queria jogar comigo, ele tinha mais essa ideia de treinar, e treinar fundamento e tal. E aí uma das coisas que as pessoas gostam muito, é como se fosse a saída de cela na vaquejada, no ping-pong é o cara dar um smash, dar uma, vamos dizer assim, uma raquetada muito forte. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa ansiedade de dar uma saída de cela bonita, tirar a foto, às vezes o cara, ele sente mais prazer do mesmo jeito que talvez na vaquejada, que eu acho que é excessiva, a gente não pode focar só na saída de cela, porque a saída de cela, a gente está falando aqui de um dos 6 fundamentos da carreira de boi que vocês têm que dominar. Então, não é só a saída de cela que vai determinar tudo, se você vai fazer o boi valer ou não. Mas, do mesmo jeito que a gente ama, vangloria, a gente foca muito na saída de cela, o ping-pong
o tênis de mesa, os caras querem fazer dar aquela raquetada zona forte que se chama o smash. Os caras se sentem bem quando eles fazem isso. Inclusive, quando eu fui treinar, eu não conseguia fazer essa raquetada. E aí, quando eu estava treinando com esse chinês, ele falou: você não consegue fazer essa raquetada por um problema. E essa era a parte cognitiva. Você nunca vai dar raquetada se você não tiver com o posicionamento correto e você não fazer o que ele chamava de preparação. E para mim, esse é, sem dúvida nenhuma, o quebra-cabeça que está faltando para a maioria das pessoas que não fazem a saída de célula. Elas não incluem essa parte de preparação, de movimentação que é necessária para ela fazer a saída de célula. E eu vou mostrar para vocês, eu queria mostrar primeiro a questão, eu vou mostrar o ping-pong primeiro para vocês. Por quê? Porque foi inspirado nisso aqui que eu consegui enxergar isso na vaquejada. Então, o que eu estava falando para vocês é isso aqui, essa raquetada com força aqui que o cabo dá. Rapaz, o cabo no ping-pong, eles amam fazer isso. Então, beleza. Aí, o que é que esse cara está falando aqui? Enfim, ele só está falando que para você dar essa raquetada, você tem que se posicionar, não de frente, por exemplo, para essa mesa, mas ele deve se posicionar lateralmente, porque tem um movimento que, quanto mais você movimentar o seu core e tal, você vai ter mais força. Então, é só isso que eu queria mostrar para vocês, de onde veio tudo isso. E aí, na vaquejada, eu vou mostrar exemplos ruins agora, meu, que eu errei nessa questão da preparação. E é bem visível nesses vídeos. Vocês vão ver que não houve preparação para a saída de célula. Na verdade, até esse vídeo aqui é mais visível do que todos. Eu vou passar uma vez e eu queria que vocês olhassem. E aí, Murilo? Marcos Nunes? Não tinha visto, cara. Eu vou passar o vídeo em velocidade normal e eu queria que vocês percebessem se existem alguma preparação para a movimentação da saída de célula ou não. Deixa eu ver se tem algum comentário. O que é que vocês acham? Houve alguma movimentação para haver um apoio melhor? E a gente vai entrar até em mais detalhe qual seria esse apoio aqui também. Qual seria essa preparação ideal para que eu consiga realizar a saída de célula? Eu vou passar de novo, esse é o trecho em velocidade normal. E 0. E para vocês verem como esse é o que não tem preparação. E agora eu vou mostrar um vídeo onde tem uma preparação na hora da saída de célula. E eu vou passar esse bem mais lento, para ver se vocês conseguem enxergar esse detalhe. Eu vou, inclusive, botar esses dois vídeos para a gente poder comparar eles e ver que um falta muito e o outro, na verdade, é, a movimentação é correta. Bom, vocês estão vendo dois vídeos aqui. E o quebra-cabeça que eu acho que faz muita e muita gente não dar saída de célula é isso. Ele não pensa na cabeça dele, por exemplo, quando o boi está se aproximando para a faixa, ele não põe na cabeça, ou ele nem lembra de se apoiar e fazer a movimentação necessária para saída de célula. Então, eu vou dar um play aqui. Eu vou dar um play e você vai ver que vai rodar esse vídeo da direita, que não há movimentação para saída de célula. Vou até reduzir aqui. Não há movimentação nenhuma para ter saída de célula. E você deve estar se perguntando, mas beleza, qual deveria ser essa movimentação? Essa preparação que a gente começou falando lá do ping-pong, essa preparação para sair de célula na vaquejada é você transferir o seu peso para a perna do lado de fora, e para isso é necessário um tempo. Então, existe toda uma sequência para fazer essa transferência de peso, mas se você não contar e não lembrar de fazer
essa movimentação, essa transferência de peso, botar isso como uma sequência para puxar do boi, você não vai fazer. Sair de sério. Isso é claro. Isso é muito comum, principalmente para as pessoas que estão começando ou que não conseguem dar saída de célula. A ganância ou a vontade é tão grande para você botar o boi, que na verdade, quando chega perto da faixa, não existe, não é incluído esse passo, vamos dizer assim, não é incluído esse passo necessário, que é preparação para a movimentação. Do mesmo jeito lá que o cara no, no ping-pong, quando ele quer arremetar, ou fazer esse arremesso, ou assim, fazer um smash nessa bola, ele tem que posicionar lateralmente, ele tem que fazer esse movimento para que ele tenha esse giro, então ele vai transferir muito mais força na bola. Do mesmo jeito que a gente na vaquejada. Mesma coisa. Se eu ver essa carreira aqui, você vai ver, ó, bem lenta, que existe na direita para vocês, eu acho, né? Você vai ver que existe uma movimentação para frente e lateral para o pescoço do cavalo, enquanto a da direita, cara, não tem movimentação nenhuma, a não ser se debruçar um pouquinho, mas não existe esse tempo onde a pessoa está só se movimentando, se apoiando, fazendo essa transferência de peso de uma perna para outra e rotacionando o seu torso ou quadril. Não existe isso. E isso, cara, é muito importante. Para mim, isso foi uma das coisas que eu refleti bastante, principalmente para mim mesmo, nessa minha movimentação de direita, porque eu tinha, cara, eu tinha pouco tempo, poucas corridas para correr de direita, e toda vez que eu ia correr, em vez de eu me posicionar para puxar o boi e fazer o apoio muito melhor, que me ajudar e ajudar o cavalo, não. Eu só pensava em uma coisa, que era botar o boi no chão. Então, se você vem aqui perto da faixa, você vem posicionado e você só quer botar o boi, você não lembra que você tem que dar espaço de transferência de peso, giro do quadril, de torso. Se você não inclui nisso e você conta esse tempo, por que você tem que contar esse tempo? Cara, você pode dizer assim, que você está chegando perto da faixa, você quer tirar um boi muito de perto. Você tem que contar um tempinho com o seu cavalo. Você vai ter que fazer esse apoio, isso vai tomar algum tempo. O seu cavalo vai ter que correr. Então, geralmente, essa preparação ela tem que ser feita com uma antecedênciazinha para que você não perca o tempo de fazer a queda do boi. Do mesmo jeito que acontece lá no ping-pong. No ping-pong, cara, é surpreendente. Quando eu consegui entender isso no ping-pong, que eu tava treinando com um cara, pô, ele dizia assim, você vai arremetar essa, se prepare. Ele meio que me forçava a fazer, ele me lembrava eu fazer, então eu me posicionava da forma correta, e toda vez que eu me posicionava dessa forma, que eu me alinhava para fazer essa raquetada, o negócio saía. E saía bem, saía com muito mais potência. Do mesmo jeito é isso, você tem que, bora dizer assim, bora estar para vaquejada, você tem que contar com esse tempo de se arrumar, ou de se preparar nas células, ficar mais fácil para vocês entenderem do que talvez essa transferência de peso de uma perna para outra e etc. Então, se eu olhar isso aqui, cara, é visível. Eu vou até linkar esses vídeos aqui para ficar uma coisa melhor. Linkar aqui. Quero que vocês olhem para a puxada de esquerda aqui. Isso é tudo no mesmo dia, na mesma vaquejada. Olha a preparação aqui. Tá vendo? Ó? Não tô puxando o boi aqui, mas eu estou me preparando. Então tem a movimentação da outra perna. Então você vê que, de certa forma, essa perna fica um pouco livre, a perna esquerda, mas aí ela vai vir, mas eu já transferi meu peso para outra. Então, quando eu falo, inclusive para vocês, cara, geralmente você precisa tensionar, você precisa usar a sua perna, essa transferência de peso que tem que acontecer. Então, quando você consegue transferir o peso, você usa essa sua perna, principalmente a sua perna de fora, para se sustentar, se apoiar nessa perna, você está no caminho correto. Eu acho que isso é uma fase, depende de muito, muito, muito vamos dizer assim, do seu treino e do nível que você está na vaquejada. E eu queria, enfim, eu vou até tirar aqui eles.
Eu vou passar só esse aqui, para você ver que não existe essa preparação. É só chegar perto da faixa e não existe essa preparação onde a pessoa, eu, né, nesse caso, estou me arrumando para fazer a movimentação para depois fazer a queda do boi. Não existe isso. Você vê que é uma coisa que é só chegar e tentar. É só pegar o cavalo aqui e fazer. Nunca vai sair uma saída de sela nisso. Essa preparação, esse passo da preparação é fundamental na saída de sela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu não sei se teve alguma pergunta. Se tiver aí no Instagram ou no YouTube. No YouTube é fácil de pegar, mas no Instagram eu queria que vocês colocassem na caixinha de pergunta. Bora lá, o Gilmar perguntou. Gilmar, deixa eu seguir aqui, Gilmar, que eu já pergunto, ou já respondo a sua pergunta. Eu queria perguntar para quem está assistindo. Ficou claro a parte da preparação que é necessária ou não? Porque eu vou voltar várias vezes aqui até que fique claro para todo mundo o que é essa parte da preparação que eu estou falando. Eu sei que quem está vendo aí no Instagram, você vai ter que imaginar. Eu recomendo você ir lá para o YouTube, vai ficar super vago. Mas no YouTube aqui a gente tem o vídeo de análise. Ficou, beleza, o Joel deu um feedback aqui, que ficou claro. Então, eu vou escrever isso aqui, eu vou mostrar mais uma vez, mas eu vou escrever e eu vou narrar mais ou menos essa falta de preparação. Quando está chegando perto da faixa aqui, onde vai haver, vamos dizer assim, a movimentação para derrubar o boi, não existe preparação ou tempo para movimentação para fazer, vamos dizer assim, em tempo considerado até a ação de fazer a movimentação para ter uma saída de célula ou apoio. Não teve isso aqui nesse vídeo, certo? Pelo amor de Deus, eu até repeti. Isso é um exemplo a não ser seguido. Isso é um exemplo a não ser seguido. Você tem que considerar esse tempo e você tem que fazer essa preparação, essa movimentação de preparação para a saída de célula. Não houve isso aqui. Isso aqui é um exemplo totalmente educativo e eu estou pegando um erro meu mesmo para ninguém ferir o ego. Faz de conta que é só esse que erra aqui. Ninguém erra. Não é que já. Vocês percebem que soltar o arreio do cavalo e já pegar no pescoço para derrubar o boi? Eu não sei se vocês perceberam. Não existe uma movimentação de soltar e transferir o peso e deixar um pouquinho o cavalo correr para então fazer a queda do boi. Isso é um hábito horrível que eu tenho, que principalmente de direita, talvez por muito tempo correr de esquerda e tal, eu tenho muita vontade só de derrubar o boi, assim, de fazer o boi. Eu estava até discutindo com um amigo meu, Felipe Nauberger, que ele tem a mesma coisa, assim, ele acha que de esquerda ele libera mais o cavalo assim, deixa o cavalo correr, tira o boi de uma vez pro chão. De direita, por exemplo, isso é um dos defeitos meus. Eu acho que impactou muito no meu desempenho durante o ano de 2021, que é essa parte aqui, ó, de vir e perto da faixa, principalmente essa falta de preparação. Para mim é uma parte cognitiva. Eu tenho que considerar assim, cara, eu vou puxar o boi, vou, mas eu vou liberar um tempo, eu vou contar um tempo para que eu faça a movimentação para me apoiar no cavalo. Vocês veem que eu libero um pouquinho o arreio, já me posiciono já no pescoço do cavalo para fazer, para puxar o boi. Inclusive, aqui, essa é uma parte que é bem interessante, porque eu não sei se vocês percebem que esse boi, por exemplo, dava para ser feito, claramente. Porém, a posição era tão ruim que até a parte da puxada do braço, de trazer o boi para o chão, por exemplo, esse boi estava numa posição super vulnerável aqui. Ele tinha um apoio numa mão, por exemplo, ele estava sem os pés. Então, era um boi que estava, vamos dizer assim, praticamente no chão. E eu, de certa forma, por não ter esse apoio, ó, imagina se eu estou deitado aqui do outro lado, super bem apoiado na perna esquerda, por exemplo.
esse boi ia pro chão, certeza. O cavalo estava aberto, enfim, estava correndo já dentro do carro, etc. Um boi desse não era para perder. E aí, isso que acontece. Meio que equilibra o boi e por falta de apoio solta. E, enfim, são várias coisas. E aí, bora ver um exemplo correto. Esse exemplo é o seguinte. Para mim, a parte mais importante é essa aqui, ó. Eu vou passar bem lento. Eu vou até voltar aqui, que é essa preparação para ter o apoio. Ou seja, você contar um tempo onde você vai realmente fazer a transferência de peso de uma perna para outra. Você tem que fazer essa movimentação, você tem que considerar esse peso para que todo o movimento seja feito. Se você não fizer isso, se você ficar só vindo, pô, só quer derrubar o boi, e chega perto da faixa e só faz assim, nunca vai sair de sério. Inclusive, o exemplo anterior foi totalmente zero por causa disso. Por causa que faltou essa transferência de peso, faltou esquecer só botar o boi, mas considerar esse apoio, ajuda para o cavalo, para então fazer o boi. Ó, inclusive, tem até um comentário aqui do Marcos, eu acho que isso é muito pertinente. Marcos, você não está só, e eu acho que tem muita gente é, que ocorre no mesmo problema. O Marcos falou, eu tenho tanto pressa para preparação que já sai do brete meio de lado em cima da cela. Quando chega no carro, já estou do outro lado. Cara, isso não é ruim não, Marcos. Sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa boa. Se você faz essa preparação, eu sei que tem pessoas assim que meio que já se empenam para sair, né, da cela, e se isso é uma coisa que favorece, por que não, né? Tá. Tem até, inclusive, ô Gilmar, se você for pro YouTube, eu vou te mostrar uma forma de escorrer. Porque a gente tá falando de saída de cela, mas para responder essa pergunta, se você quiser ver a passada na volta, tem um bom exemplo nesse vídeo que a saída de cela não foi boa, mas a volta foi boa. Então, se você for para lá, você dá um alô, cheguei, e aí eu passo esse vídeo, beleza? Que aqui vai ser muito, enfim, tem um vídeo passando para explicar, vai ser muito melhor. Beleza. Pessoal, deixa eu voltar aqui, que eu quero escrever e quero fazer um resumo, porque não adianta. Mais uma vez, eu não quero que vocês assistam, passem aqui e não retenham nada, beleza? Hoje a gente falou de saída de cela com foco no apoio, ou seja, ter um apoio bom para que eu faça a derrubada do boi. Então, não necessariamente a saída de cela aqui ela tem que ser uma coisa bonita, mas saída de cela com foco em apoio para que eu faça o boi valer. Esse é o que a gente fez. Por que a gente falou de saída de cela hoje? Porque a saída de cela é um fundamento da vaquejada. Então, é um dos 6 fundamentos. Eu categorizo ele na parte do SSP, que eu chamo a segunda fase da carreira de boi. Então, ele é esse S aqui do SSP, esse S aqui, que eu chamo soltar o cavalo, a segunda fase, deixar o cavalo correr, imprimir velocidade, a saída de sela, então é esse S que a gente está falando hoje aqui, e por final tem a puxada. A gente viu que a saída de sela, ela tem várias coisas que compõem ela. Você tem que aprender as habilidades motoras, ou seja, você tem que saber fazer o movimento, você tem que saber fazer o movimento usando a sua mente subconsciente, ou seja, o seu sistema 1, que foi bem popularizado pelo Daniel Kahneman. Não sei se vocês já ouviram sobre, tem um livro falando bastante sobre isso, né, que a nossa cabeça funciona. E ele fala que a gente tem duas mentes, tem dois sistemas, uma mente subconsciente, o sistema 1, e a mente consciente, o sistema 2. Então, a gente procura muito que nessa parte física e mecânica, você chegue a ter a habilidade motor de você fazer a movimentação necessária para sair de cela sem pensar. A gente precisa também
não ter medo, a gente, vamos dizer assim, tá ok com os riscos necessários para fazer essa movimentação. Lógico que é uma das etapas que mais dá medo nas pessoas, mas muitas vezes é medo, porém, a gente viu que tem uma das coisas que as pessoas às vezes não fazem porque tem várias coisas que aconteceram na vida dela que nem ela mesma acredita nela. Então, a gente chama isso de crença limitante, ou seja, é uma coisa negativa que repetiu muito, repetiu, repetiu, e ela, pô, se você não acredita que você pode, se você mesmo não acredita que você pode, dificilmente você vai conseguir realizar isso. É, tudo isso pode ser tratado, pode ser avaliado. Qualquer pessoa pode esperar isso com um exercício de aceitação, ou se você entrar numa comunidade e você tiver a oportunidade de fazer esse exercício, entender um pouco mais, ou principalmente se você usar isso aqui ele vai realmente mostrar se a gente tem essa crença limitante ou não. E aí, essa parte cognitiva, ou seja, eu tenho que saber o que é que eu devo fazer, qual a ordem que eu devo fazer, o que eu devo fazer, a ordem, e eu tenho que considerar isso na execução, a ordem e consideração dos passos necessários na execução, dos passos necessários na execução. E a gente falou de um deles hoje, que é a preparação. Ou seja, se eu não me preparo, se eu não me apoio lá, tensiono intencionalmente a perna de fora, ou seja, se você está correndo de esquerda, se você não se apoia de forma a trazer todo o seu peso para ficar realmente usando a sua perna de fora para fazer, você não vai conseguir executar essa movimentação na saída de cela. Esse passo é fundamental. Se você não tiver isso em mente, pô, eu vou puxar o boi e eu vou fazer a saída de cela, eu tenho que ter esse tempo de movimentação para me apoiar, as pessoas chamam até de me agasalhar no cavalo, você não vai fazer. E aí a gente viu exemplos dessa movimentação, preparação, exemplos bons e exemplos ruins, e foi bom que, inclusive, teve, primeiro que foi bom que teve exemplo meu, não ligo não, de mostrar erro, eu acho que todo mundo erra, na vaquejada é muito, eu acho que é um pouco de falta de maturidade, de achar que ninguém erra, e ficar com raiva, acho que esses erros é para pouco. Toda vez que eu vejo aqui, eu sei que, cara, tá errado, eu não faço nenhuma preparação para a saída de sela. Você vê que, de certa forma, tem até um alinhamento do outro lado do cavalo, não que seja o melhor, mas não teve essa preparação antes da puxada. Não teve um momento para se apoiar, para dar a saída de sela. Só teve intenção de puxar o boi. E por isso que não deu certo. Enquanto esse exemplo aqui tem um posicionamento realmente intencional para se apoiar no cavalo para puxar o boi. E aí, enfim, é uma queda muito mais rápida, mais precisa, um apoio bem melhor. Então é isso. É isso que eu tinha que passar para vocês. Eu não sei se a única pergunta que teve aqui foi mais sobre escolher o protetor. O Gilmar, ele não falou se chegou aqui, mas, Gilmar, se você quiser, ainda eu espero um pouquinho lá para ser para o YouTube, para eu mostrar um bom exemplo de como escorrer o protetor da forma correta. Que inclusive tem, enfim, tem aqui nesse vídeo dá até para ver bem legal que inclusive eu só uso, enfim, tem toda a metodologia que tem até um passo a passo que eu passo para que as pessoas façam cada vez mais rápido, que eles consigam seguir um passo a passo que é replicável, ou seja, isso que eu passo a forma para eles escorrerem, a forma até da mão deles, para que eles não precisem dedilhar, que eu teve uma forma bem confiante de ir até o final do rabo sem que ele chegue a ficar em cima do copinho. Se você ficar em cima do copinho, você não vai ter nenhum obstáculo físico para que o protetor fique. Então é isso, pessoal. Amanhã
Inclusive, deixa eu falar um recadinho para vocês. Vai ter muito dessa parte, como a gente aprende, o passo a passo, baseado sempre em cima dos fundamentos da vaquejada, que é necessário para a gente derrubar o boi, na Semana do Vaqueiro 2x. Então, vai ser 3 aulas, uma trilogia, onde a gente vai trabalhar tudo isso, como por que as pessoas aprendem, por que outras pessoas não aprendem, como é que eu posso utilizar essa questão do sistema 1, sistema 2 do meu cérebro para que eu consiga acelerar o meu aprendizado na vaquejada. Como é que eu posso botar isso em estratégia e aplicar em competição? Como é que eu posso ser um competidor? Como é que eu posso me preparar para ir para a vaquejada e ser um vaqueiro que vai competir, vai estar pronto para competir? Então, tudo isso ainda vai passar na semana do Vaqueiro 2x. Eu vou colocar aqui para quem ainda não fez a sua inscrição. Essas aulas é, só ficam expostas para as pessoas que se cadastram na sala. Então, se você for tentar entrar nessa sala, você não vai ter acesso, a gente vai mandar o acesso para as pessoas que estão inscritos nessa sala. Se você está me assistindo aqui pelo Instagram, você pode ir lá no meu perfil, falar comigo no DM. Se você está aqui no YouTube, eu coloquei o link aí. Vá nessa página, se cadastre, porque na verdade a gente falou de uma parte da saída de célula, a parte cognitiva. A gente viu que tem muito mais coisa que é necessário para fazer uma saída de célula consciente. Porque, inclusive, eu quero até falar de uma coisa, eu vou até falar depois no Instagram, mas achei muito interessante. Eu vi os stories do Daniel Farias, onde estava o Verdinho Silva lá filmando o Edgar Neto correr. E, cara, quando eu vi aquilo, o que é que veio na minha mente? Veio o seguinte, pô, esses caras, eles chegaram no nível de habilidade que eles não precisam mais pensar. O cara correu um boi, bateu esteira, super bem, apenas com uma mão, e a outra mão vinha filmando no celular. Então, pô, o Verdinho Silva como esteira ali, ele, enfim, ele tá fazendo aquilo de forma automática. Da mesma forma que Edgar Neto, eles brincaram, pô, bota os dois pés para um lado só. O Edgar Neto foi lá e executou botar os dois pés de um lado só. Por quê? Cara, ele faz isso quando ele quer, porque ele já sabe fazer. É uma habilidade que está intrínseca nele, é algo automático. Então é isso que a gente tem que buscar, a gente tem que automatizar não só esse fundamento, a gente tem que automatizar os 6 fundamentos, ou seja, eu vou fazer, a maioria das vezes eu vou querer fazer, eu vou conseguir executar. Isso é que é, vamos dizer assim, é um resumo de masterizar. E esse vídeo deles exemplifica muito o que eu tô falando. Pô, o cara correu o boi, vinha filmando com a mão só batendo esteira, e o outro brincou, disse assim, bota os dois pés pro outro lado agora, e o cara vai lá e bota a hora que ele quer. Então é isso que eu quero levar vocês. Quero levar vocês para chegar a esse nível de conseguir automatizar todos os fundamentos e você fazer de forma consciente. Quando você quiser, né? Fazer um dia, ou aquele dia eu fiz. Aí passa não sei quanto tempo e não consegue executar. Não é isso que eu quero levar vocês, não. Eu quero levar vocês para executar quando vocês quiserem. Se vocês têm interesse, principalmente nessa questão de usar o sistema 1 do seu cérebro, ou seja, sua mente subconsciente, e usar o sistema 2 ao seu favor, a gente vai falar muito sobre isso na Semana do Vaqueiro 2x. Por isso, recomendo que você se inscreva, pois ficará disponível só na área privada para as pessoas que se inscreverem na Semana do Vaqueiro 2x. E amanhã a gente vai falar das malícias da vaquejada. E eu não acho que é muito malícia não, mas como todo mundo chama de malícia, o tema de amanhã vai ser sobre malícias da vaquejada. Sabe aquelas pessoas que sabem tirar o boi do jeito que eles querem, corre do jeito, o boi que eles querem? A gente vai mais a fundo amanhã e vai investigar juntos. E aí eu vou trazer vários exemplos, eu recomendo demais. Amanhã será 8h30, Rodrigo. Hoje está acabando 8h30. Amanhã, na verdade, vai começar às 8h30. E aí eu sempre trago vídeos para exemplificar. Eu recomendo que você vá lá no YouTube para você ver os vídeos, senão você vai ficar só me vendo aqui imaginando o que eu estou falando. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Amanhã vai ser malícia de vaquejada e como é que a gente pode aprender a executar também essas malícias para que a gente tenha mais chance de derrubar os bois. Eu não acho que é muito malícia não, mas as pessoas dão esse nome. Eu dou outro nome amanhã, eu falo para vocês o que é que eu chamo. Um abraço
e até amanhã. Muito obrigado pela participação de todos e amanhã a gente fala sobre as malícias lá. Obrigado, obrigado a todos vocês do YouTube.